A eleição no Senado tem mexido com os humores lá em Brasília. No Senado e em outros lugares também, no STF também, óbvio, né? Falamos aqui, o Zaidan, sobre isso ontem. Hoje teve a declaração oficial do PSDB. Se fosse num tempo atrás, viu, Zaidan, o PSDB ter dito que votará em peso no Marinho, né, no Rogério Marinho, poderia trazer uma definição do que vai acontecer. Hoje nem tanto, né? Porque o quadro de senadores do PSDB é mais reduzido. Mas a luta é intensa em movimentos do Pacheco, com a montagem das mesas, entre outras coisas. Tudo isso vai definir o resultado. Mas a busca por possíveis indecisos e esse possível temor do STF, e até o Marinho já acenou por STF, isso foi hoje à tarde, que não tem que haver nenhum radicalismo por parte da nova presidência do Senado com relação aos ministros do STF para tentar diminuir esse tipo de pressão. São tantas tendências e nuances que tornam essa eleição ainda mais incerta, viu, Zaidan? A eleição é muito importante, né? Ambas, é claro, mas o cenário é patético. O cenário é incompatível com a importância do que está em disputa, do que é o Senado, do que é presidir o Senado e, portanto, o Congresso, do que é presidir a Câmara, a Casa dos Representantes do Povo, em tese, a Casa dos Representantes dos Estados. Os acontecimentos são grotescos, porque há, inclusive, você tem disputas por gabinete, disputas por apartamento funcional. Lembra foi a Tabata Amaral que chegou lá no apartamento? O sujeito que já não tinha mandato, não queria ir embora. Que pediu ordem de despejo, Zé. É um negócio, sabe? E disputam apartamentos, disputam gabinetes, porque tem gabinete que é gabinete, né? É um negócio formidável. Outros são bem acanhados, ficam longe, inclusive, do plenário. O cara quer ficar mais próximo ali, porque toda hora tem de descer para votar, para não sei o quê, para se manifestar de alguma maneira. E as brigas, claro, aí sim, aí faz parte do jogo, é normal. É normal que haja disputa por comissões. Comissão de Constituição e Justiça é essencial, porque ela é o grande crivo, né? Ela diz, por exemplo, se um projeto nem deve ir para o plenário porque ele é inconstitucional. Não é uma palavra final, o plenário pode atropelar aquela decisão, já aconteceu, mas ela é o crivo. Então ela tem uma importância política muito grande. Porque as decisões elas não são realmente jurídicas, né? Quanta gente que não tem nenhum conhecimento jurídico já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça. Mas ela tem uma importância política tremenda. Estar na mesa diretora, né? Fazer parte da mesa diretora significa mais assessores, gabinetes melhores, mais verba para isso e para aquilo, mais dinheiro e mais poder político. O cara, por exemplo, que assina a autorização para que um deputado seja reembolsado pela gasolina que ele pôs no carro, ou que autoriza viagem internacional, os caras têm um poder tremendo. É uma coisa que a gente nem acompanha, né? É lá no dia a dia. Bom, o sujeito chega ali com aqueles recibos, alguns levam recibos frios, né? O cara cobra uma gasolina que ele não pôs. E geralmente no mesmo posto ali e tal. E aí o sujeito que fala pode pagar, ele tem um poder tremendo. Pode viajar para Miami, ou para Suíça, ou para Índia, como viagem oficial. Isso tudo é autorizado. O cara tem muito poder. Então essa disputa é natural. Agora, o cenário é patético. E ministro do Supremo, porque diz aqui o Rafael Moraes Moura, que é do Globo, né, lá em Brasília, ele diz que ministros do Supremo estão telefonando. Ministros, plural. Não é um abusado qualquer, são ministros, ligando para senadores para falar, estão preocupados e pedindo voto no Rodrigo Pacheco. Isso é ridículo. Assim como seria inconcebível um senador ligar para o Gilmar Mendes,
pro Barroso, pro Alexandre de Moraes, pro Cássio Nunes Marques, para qualquer um deles, falando, olha, aquele assunto que vocês vão votar, pô, vota sim. Tá? Dá uma ridículo, aliviada né? aí, né, Zaidan? Dá uma aliviada. Ou naquele julgamento, né? Isso seria é inconcebível. Da mesma maneira, o ministro do Supremo não tem de ligar para senador para pedir para ele votar neste ou naquele candidato a presidente do Senado. Até porque isso pode se tornar um constrangimento, isso pode se tornar até uma maneira de obrigar o sujeito a votar daquela maneira. O cara pode ter um processo no Supremo, ou tem algum interesse, como advogado Pacheco, por exemplo, tem um grande escritório. Vira e mexe tem assunto desse escritório no Supremo. É constrangedor um ministro do Supremo ligar para um senador dizendo vota sim ou vota assado, é inconcebível. Isso vai para o texto aqui do jornal como se fosse uma coisa natural, e não é. Então, é muito importante o que vai acontecer amanhã, mas não acho que haverá mudança com o Marinho, sem Marinho, com o Pacheco, sem Pacheco. O Marinho já deu essa amenizada, né? Não, que isso. É assim que funciona. Ô, para com isso. O cara não vai... pode até botar para votar. Eles falam, não, mas agora, se ele tiver muito voto, isso pode estimular a que haja mais pedidos de impeachment. Se tiver 27 assinaturas, até por aquela decisão do Barroso, no caso da CPI. Primeiro que são coisas diferentes. Impeachment é uma coisa, CPI é outra. Não é a mesma base legal, não é. Segundo, que se tiver, bota para votar, pô. Agora os ministros querem uma garantia de que essa situação é impossível, que o Senado jamais vai fazer isso, quando a Constituição diz que ele pode fazer. Então é tudo muito ruim. A maneira como esses caras se relacionam ali em Brasília é um negócio realmente inaceitável, inadmissível. Mas é o normal, é o que ocorre no dia a dia. E acho que eles vão ficar satisfeitos com o resultado da votação, Ronaldo. Independente de qual for, vão ficar satisfeitos. A gente vai acompanhar tudo de muito perto. Do lado da Câmara Federal, as coisas estão muito bem encaminhadas. Aliás, o Chico Alencar ontem deu uma declaração falando que o governo vai ficando com essa vitória que deve ser acachapante do Lira. Vai ficar cada vez mais refém do Centrão, mas aí também não tem novidade nenhuma, né, Zaidan? Nenhuma. Aliás, não é novidade nenhuma para nenhum governo, né? Nenhum. Tá tudo em casa. Imagina. Tanto que PL e PT votarão juntos. Exato, votarão juntos.